nós vamos trabalhar a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que rege o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. A primeira coisa que a gente precisa aprender é qual é a aplicação da Lei 8.112. Vejam bem, nós temos 3 modalidades de servidores públicos: o servidor temporário, o servidor estatutário e o empregado público. O servidor estatutário é regido por uma lei de cada entidade política quando tal regime é adotado. Servidor estatutário, ele pode estar em 3 situações diferenciadas. Ele pode estar ocupando um cargo efetivo, caso ele tenha feito concurso para o cargo. E lembrem-se bem, se o servidor tiver que fazer, o candidato tiver que fazer concurso para ocupar um cargo, o cargo é efetivo, mas o servidor ainda será instável. Depois que ele tiver um cargo efetivo, ele vai continuar sendo servidor público. Uma vez adquirindo, uma vez passados 3 anos para aquisição da estabilidade, ele está no cargo efetivo, mas ele será estável. Então, o cargo é efetivo, o servidor é instável ou estável, conforme ele esteja ou não no estágio probatório. Cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. O servidor vai exercer função de direção, chefia e assessoramento. E na função de confiança também é de livre nomeação e exoneração. O servidor vai exercer função de direção, chefia e assessoramento. A diferença é o critério de escolha. Quando a lei definir que um cargo de direção, chefia e assessoramento é cargo em comissão, parte das pessoas que vão, dos servidores que vão ocupar o cargo em comissão, pode vir do que a gente chama de recrutamento amplo. Parte deve ser escolhida por quem já é servidor público, recrutamento estrito. A lei é que vai definir esse percentual, o que é do recrutamento amplo e o que é do recrutamento estrito. Mas se a lei mensurar como função de confiança, ele tem que ser servidor concursado. Então, para a função de confiança, ela só deve ser exercida por quem já é ocupante de cargo efetivo. Já o cargo em comissão, uma parte vem do recrutamento amplo, uma parte vem do recrutamento estrito. Mas nos dois, a direção, chefia e assessoramento. Os dois são de livre nomeação e livre exoneração. Bom, quando se fala em 8.112, ela se aplica ao servidor estatutário nas 3 situações. E nesse ponto, provavelmente, a única dúvida que o candidato tem, que eu vejo muitos alunos questionando, é em relação ao cargo em comissão recrutamento amplo. Pessoal, recrutamento amplo vai ser servidor estatutário também. Imaginem eu, que não sou servidora pública, um juiz me convida para ser sua assessora. Eu não fiz concurso. Eu vou ser nomeada, eu vou tomar posse e eu vou entrar em exercício. Mas a questão é que eu não fiz concurso público antes. Agora, no que tange a previdência, eu aposentaria pelo RGPS. Então, veja bem, o servidor ocupante de cargo em comissão do recrutamento amplo tem seus direitos e obrigações na Lei 8.112. Só no que tange a parte previdenciária que ele vai cair para o RGPS. Então, essa é a aplicação da Lei 8.112. Essas nomenclaturas, cargo em comissão e função de confiança, elas foram inseridas na Constituição com a emenda 19 de 98. Vocês não vão achar de forma tão clara na 8.112 função de confiança. Muitas vezes a Lei 8.112 usa função de direção, chefia e assessoramento. Ou às vezes cargo de direção, chefia e assessoramento. Não tem problema. Se falar em cargo de direção, chefia e assessoramento, é o cargo em comissão. Se falar na função de direção, chefia e assessoramento, é a função de confiança, ok? A 8.112 vai aplicar para a administração pública direta, autárquica e fundacional. Lembrando que agora ela voltou a ser o regime jurídico único da esfera federal, desde a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em agosto de 2007. Então, o STF suspendeu o artigo 39 da Constituição com a redação da emenda 19, determinando que retornassem à origem o regime jurídico único obrigatório.
Empresa pública, sociedade mista, não vai ter aplicação 8.112, porque nessas duas entidades o servidor é regido pela CLT. Por outro lado, a Lei 8.112 não se aplica ao servidor temporário, aos militares, aos vitalícios, aos empregados públicos, aos servidores estaduais, municipais e distritais que têm estatuto próprio. Ok? Então, 8.112 só vale para a esfera federal, na direta autarquia e fundação, e se for servidor estatutário ou ocupante de cargo efetivo, ou ocupante de cargo em comissão, ou exercendo uma função de confiança. Ementa. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis, da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusíveis em regime especial, e das fundações públicas federais. Essa autarquia em regime especial poderia abranger aí as agências reguladoras. Cai também para 8.112. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Pessoal, se a gente for pensar nesse conceito, esse é um conceito incompleto, porque o servidor pode exercer uma função de confiança sem estar no cargo e ser servidor público. Mas vocês devem seguir, para fins de concurso, o que está expresso na lei. Então, é esse conceito que vai cair em concurso. Servidor é a pessoa investida em cargo público. E ponto. Não extrapole o que está na lei. Outro probleminha, dificuldade que a gente tem, é quando lê o conceito do artigo 3º. O artigo 3º enuncia: cargo público é um conjunto de atribuições. Na verdade, conjunto de atribuições é uma função. Esse conceito, em termos técnicos, ele não é muito adequado, mas é ele que vai ser cobrado em prova. Então, cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. A Constituição enuncia a possibilidade do estrangeiro ocupar um cargo público, conforme previsão legal. E a própria 8.112, nós já vamos ver, preceitua duas possibilidades do estrangeiro ocupar um cargo público. Então, embora haja possibilidade do estrangeiro ocupar um cargo público federal, o artigo 3º fala de brasileiro. Não precisam ser radicais em relação a isso. Se a questão, se está a lei seca, vocês vão considerar do jeito que está aqui na lei como correto. Cargo público acessível brasileiro. Mas se tratar de uma questão um pouco mais elaborada, vocês devem se lembrar que o estrangeiro também vai ter acesso a cargo público. Ok?